Olha só, parece que familiares dos diretores lá do Banco Master estão querendo fazer delação premiada. Olha que coisa. Não o Daniel Worcaro em si, mas pessoas ligadas a ele, os diretores lá do Banco Master, querem fazer delação premiada. E isso pode ser uma coisa muito bacana. Como eu já falei para vocês, tem muita ligação disso daí dentro da política no Brasil. Um monte de gente está envolvida nessa história. Não é só gente da esquerda, tá? Tem gente da direita também e gente do centrão também, mas eu acho positivo no final das contas se tiver. O único desafio que eu vejo nisso daí é o fato desse caso todo estar com o Toffoli. Vocês acham que tem chance de realmente sair alguma coisa disso com o Toffoli tomando conta? Então tá aqui, ó. Familiares de diretores do Banco Master buscam criminalistas especializados em delação premiada e sinalizam possível colaboração na Operação Compliance Zero, né? Então essa é a situação. Familiares de 2 diretores do Banco Master, presos e posteriormente soltos no âmbito da Operação Compliance Zero. Então você lembra, né? Quando teve o caso lá contra o Banco Master, foi preso o Daniel Worcaro, que é o presidente do banco, mas foram presos também outros diretores ali também do banco que foram presos e depois foi todo mundo solto, né? Procuraram advogados criminalistas em São Paulo na semana passada e afirmaram que ambos estão dispostos a colaborar com as investigações, ou seja, esses diretores do Banco Master, não o Worcaro propriamente dito, mas outros diretores do Banco Master estão dispostos a fazer delação premiada. E aí fala aqui sobre a compliance, né, que foi aquela operação que foi deflagrada justamente com a prisão do Daniel Worcaro e coisa e tal, e que tinha muita coisa de fraude em relação ao BRB e muita ligação com outros políticos e coisa e tal. Vocês lembram, né, eles acabaram todos soltos, né, com uma série de restrições, tem restrições, tanto o Worcaro quanto os diretores que foram presos estão proibidos de exercer atividades financeiras, mas estão soltos, já foram soltos, né? Já foram soltos e ao mesmo tempo que eles foram soltos, o caso deles subiu para o STF e caiu na mão do Toffoli, vocês acreditam? Caiu na mão do Toffoli, meu amigo. Esse é que é o problema que eu vejo nessa história. Porque do jeito que está acontecendo aqui, quando é que a pessoa resolve fazer delação premiada? Ela resolve fazer delação premiada quando ela sabe que é culpada. Se você for inocente, você não vai fazer delação premiada se você for inocente, né? É lógico, o caso do Mauro Cid é um caso à parte, porque o Mauro Cid foi realmente torturado para fazer isso, né? Dá para ver que o cara ele ficou na cadeia até o momento que ele aceitou fazer delação premiada e aí depois ele foi solto, evidentemente mostrando que foi delação sob pressão. Não é o caso aqui. O caso aqui é mais parecido com os casos da Lava Jato. A Lava Jato também muito foi assim. A pessoa já estava solta, já tinha saído da cadeia e daí ela viu que ela, bom, é culpada, ela sabe que a situação é muito ruim, ela sabe que o caso é um caso que vai gerar problemas, então a pessoa prefere fazer a delação premiada para pelo menos mitigar o problema, pelo menos diminuir o tamanho do problema nessa história toda, né? Então tá aqui, ó, o que a gente leva a crer nessa história é que esses familiares, na verdade, estou falando aqui, os familiares foi quem contactou os advogados para os diretores do Banco Master fazerem a delação premiada. Então são 2 diretores do Banco Master que estariam dispostos a fazer delação premiada, né? A outra coisa que você tem em mente aqui é a seguinte, para fazer delação premiada você tem que entregar outras pessoas, ou seja, você tem que entregar alguém que a polícia ou não tenha ainda chegado nessa pessoa, ou então que não tenha provas, já saiba que a pessoa tem algum envolvimento, mas não tem prova. Então, por exemplo, isso não faria sentido fazer a delação premiada para entregar o Worcaro. O Worcaro já tá enrolado nessa história, né? Não faria sentido fazer a delação premiada para entregar o pessoal do BRB, porque o pessoal do BRB já está também já está sendo investigado também, né? Então, das duas, uma, ou eles vão apresentar novas provas contra as pessoas que já estão ali, mas aí eu não sei se vai fazer diferença, porque a maior parte das pessoas já tem provas robustas aí do problema, mas também eles podem implicar outras pessoas além do caso do BRB. Isso é uma coisa importante porque vocês lembram que teve o caso lá da Caixa Econômica Federal, que lá em 2024 teve 2 diretores da Caixa Econômica Federal que foram demitidos, foram exonerados pelo Lula, pela presidente do Banco Central, que é indicada pelo Lula, porque eles se recusaram a assinar embaixo um empréstimo ao BRB, né? Um empréstimo ao Banco Master, né? Ou a compra de títulos do Banco Master, na verdade, né?
Comprar títulos e emprestar dinheiro é mais ou menos a mesma coisa, vocês sabem, né? Então, a Caixa Econômica Federal iria comprar títulos do Banco Master, ou seja, iria emprestar dinheiro para o Banco Master. Esses gerentes lá da Caixa olharam para o negócio e falaram, isso aqui eu não recomendo não, a situação financeira disso aqui não está boa não, melhor a Caixa não fazer esse tipo de coisa. Os caras foram exonerados, porque atrapalharam. Havia um esquema ali para comprar aqueles títulos, havia alguma coisa ali na Caixa Econômica Federal para comprar os títulos do Banco Master, e os caras estavam atrapalhando. Porra, como é que pode? Pô, e aí? Não vai entrar no esquema? Tem que entrar no esquema, né? Pô, tá sacaneando o esquema do coleguinha? Pô, não pode. E daí os caras foram exonerados, né? E aí, por exemplo, uma coisa que esse pessoal pode delatar é justamente o esquema na Caixa Econômica Federal. Seria lindo isso. Por quê? Porque o pessoal do PT está comemorando, porque está pegando o BRB, que é do Ibanez Rocha, que não sei o que lá, o pessoal do Ibanez, da oposição e coisa e tal, mas na verdade não é só a oposição que está enrolada nessa história. A situação também, o governo também está enrolado nessa história, né? O governo também tem problemas ali de ter ligação com o Banco Master. E esse caso da Caixa Econômica Federal é só o mais evidente. Tem outros também, tem outras situações também que podem estar envolvidas. Então a gente não sabe se vai acontecer essa delação premiada, a gente não sabe o que vai ser oferecido. De novo, como é que é a delação premiada, né? Os caras se colocam à disposição e aí os procuradores vão falar, o que você tem aí para ver se vale a pena fazer delação premiada, né? Ou seja, essa situação aqui mostra duas coisas. Primeiro, que os diretores sabem que são culpados, sabem que estão na merda. Nenhum advogado, nenhuma pessoa de alguém que não é culpado não vai fazer delação premiada, porque, pô, fazer delação premiada como, né? A não ser que tenha um caso de censura, um caso de tortura, como foi com o Mauro Cid e coisa e tal, mas não se faz delação premiada se você está solto. Os caras estão soltos, foi todo mundo para casa, né? Aqui tem algumas restrições, mas as restrições são muito pequenas aqui. Entregar os passaportes à Polícia Federal, para não fugir do país, sendo que, de novo, né, isso aqui não quer dizer muita coisa, uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar no período noturno, proibição de deixar a cidade sem autorização da justiça, proibição de manter contato entre si com testemunhas, proibição de exercer atividades financeiras e comparecimento periódico ao juízo, né? Então, assim, tem algumas medidas cautelares, mas os caras estão em casa, ou seja, os caras estão em casa, estão tranquilos, não é uma tortura como foi no caso do Mauro Cid, coisa e tal. E aí isso pode ser uma coisa bacana, torcer para essa delação premiada sair, né? O grande desafio aqui é esse. Será que vai sair a delação premiada com o Toffoli como juiz responsável pelo caso? Esse é o problema, né, meu amigo?